Então, boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui, eu e a apaguei Ivete. a tua imagem. Tá voltando aqui, ok? Isso, já voltou, tranquilo. Tá, isso. Nós vamos fazer hoje, eu e a Ivete, então, a nossa aulinha, que a gente transferiu hoje para sexta-feira. E como fica gravado, fica então disponível para o pessoal para assistir depois. Então, em vez de qualquer coisa também, tu já sabe, né? A gente pode pedir. E como sempre, a gente pede agora esse minuto de silêncio que a gente pede ao Espírito Santo para que ele nos acompanhe nessa hora de aprendizado e nós entregamos o nosso corpo, nossa mente, nossa capacidade de aprendizagem, para que Ele a utilize para nos ensinar aquilo que nós estamos prontos para aprender. Então, com isso, hoje nós estamos iniciando um estudo novo e nós vamos ver inicialmente aqui uma parte lá do prefácio. O prefácio ele está dividido em 3 subtítulos. Tem o Como Veio a Existir, que conta a história de Alan Schuckmann, do Bill Thetford, e o que é também um resumo do curso em si que a Ellen escreveu. Se alguém achar interessante, pode ler em casa, eu não vou fazer o estudo sobre isso. O que eu quero apresentar no estudo de hoje é a terceira parte, que é o que diz. Por que eu quero apresentar esse estudo? Porque o que diz é uma introdução que Ellen pediu a Jesus. Então, essa terceira parte, que no meu livro está aqui no prefácio, que está antes ainda do índice, o prefácio na página 18. Então, o que diz é um resumo que Jesus apresentou do seu curso. E como nós sabemos, tudo que vem de Jesus vem assim com uma clareza e um entendimento maravilhoso. Então, por isso que escolhi essa parte para iniciarmos. Então, vou fazer o nosso costume da leitura comentada. E iniciamos com o que diz que é assim, ó, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, essa é a introdução do curso em Milagres. Foi assim que ele se iniciou a Ellen. Quando Jesus apresentou a primeira vez a ideia do curso para ela, ele resumiu o curso nessas 3 linhas. Nada real pode ser ameaçado. E o que é real? O que vem de Deus. Então, nada que venha de Deus pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Então, nada que não venha de Deus existe. E nisso está a paz de Deus. E Bill Thetford imediatamente entendeu essa mensagem e por isso que ele estimulou a Ellen a continuar escutando a Jesus. Quando a Ellen apresentou isso para ele e não sabia o que fazer com essa mensagem, o Bill foi quem deu apoio e entendeu e sabia que aqui havia uma grande sabedoria. Sabia que esse material era sério e digno de estudo. Então, começando aqui, é assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Então, o real é tudo que de Deus, e real é o que não é de Deus. Quando ele fala em conhecimento, o conhecimento é de Deus. E percepção, cada vez que o curso fala em percepção, já é da mente separada, é egóica. Então, o conhecimento é verdade e está sob uma única lei, a lei do amor de Deus.
A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. Então, a verdade é o conhecimento de Deus. Todas as ideias de Deus são a verdade. Por isso que elas são inalteráveis, eternas e não são ambíguas. É possível não reconhecê-la, a verdade, mas não é possível mudar. Então, se ela é inalterável, é porque ela abrange a tudo. Então, por isso que não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo que Deus criou e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Então, nós estamos aqui no tempo. Nós estamos aqui no processo de aprender a ultrapassar a ideia do tempo. E essa ideia e esse conhecimento de que tudo que é real é de Deus está além desse processo. Então nós só podemos ter um vislumbre ou saber imaginar assim do que se trata, mas não podemos ver aqui a verdade, o conhecimento. Então, o conhecimento não tem opostos, não tem início e não tem fim. Simplesmente é. Então, como Deus, Jesus dizia já há 2000 anos, ele sempre repetia, Deus é. E nisso ele se calava porque não havia mais o que dizer. Deus é tudo que é real. E aqui ele coloca, então, conhecimento simplesmente é. Esse primeiro parágrafo, então, ele está descrevendo o que o Ken Wapnick chama de o nível número 1, o nível da pura não dualidade, onde Deus é e nada mais existe. Agora, ele vai começar a explicar a outra parte, então, a parte do que não é, a parte irreal, mas que nós acreditamos que é real, que é o mundo da percepção, como ele diz aqui. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. Então, o mundo de mudanças, inícios e fins, a gente sabe o que é. Por que ele se baseia em interpretação? Nós só vemos o mundo através de órgãos sensoriais, através de um corpo, e o que o corpo nos mostra, nós interpretamos. Aqui eu até posso fazer uma comparação, por exemplo, com a nossa vista, nós como Homo sapiens, nós como seres humanos. Por exemplo, quando eu olho para uma casa, eu interpreto ela como um abrigo para uma família, para corpos que moram ali dentro. Se eu fosse uma formiga, por exemplo, e eu estou parado na mesma situação onde está um humano olhando para a casa, com certeza essa formiga não está vendo a mesma coisa. Ela nem sequer tem a ideia de que está enxergando uma casa. Ela pode estar até vendo as mesmas paredes, mas ela não tem essa percepção. Então, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar como o mundo aqui ele é interpretado. Ele não é um fato em si. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. Isso aqui também eu não preciso explicar para ninguém o que é isso. Todos sabem o que é escassez, perda, separação, morte. E para ver também, então, aqui que não faz sentido nós botarmos como meta final mudarmos ou curarmos o mundo. Porque o mundo ele foi fundamentado sobre a escassez, sobre a morte. Então, não faz sentido mudar aquilo que foi feito com esse propósito. Então, o que deve mudar? Nossa percepção sobre o mundo e não o mundo. O mundo, ele é aprendido mais do que dado. Então, lembrar que tudo que Deus cria, ele dá. Ele não ensina, ele dá, ele se estende. O mundo, ele não se estende, ele é aprendido. Nós aprendemos em um processo de evolução durante bilhões de anos, nós aprendemos a ser Homo sapiens. Nós aprendemos a ter essa consciência
que nós temos hoje. Outras formas de vida têm outros tipos de conhecimento outras percepções que nós temos. Então nós aprendemos. Deus não ensina e Ele não aprende. Ele simplesmente se estende, Ele dá. Então por isso que Ele diz que esse mundo aqui, ele é aprendido mais do que dado. Seletivo nas ênfases que dá à percepção. Instável em seu funcionamento e impreciso nas suas interpretações. Impreciso nas interpretações o tempo todo. Isso gera guerras, discórdias, porque ninguém aqui conhece uma verdade absoluta. O que é verdade para mim, para outra pessoa é uma inverdade. Então, voltando à ideia geral aqui do mundo, do que Jesus quer nos dizer no curso, do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos que são opostos em todos os aspectos. Então, no domínio do conhecimento, lembrando que o conhecimento só existe em Deus, só quem conhece o todo tem conhecimento. Então, no domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. Então, todos os pensamentos pertencem a Deus e também a toda a criação e também ao Cristo. No mundo da percepção, no entanto, o mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. Essa é a descrição perfeita do mundo aqui. Perpétua oposição e conflito. O que a percepção vê e ouve apenas parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Aqui eu vou rever essa frase e fazer um pequeno parênteses. Quando ele diz aqui, ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Então, o mundo é exatamente aquilo que eu quero ver. Mas aí alguém pode se perguntar, puxa, mas então eu quero ver a guerra? Eu quero ver um assassinato? Eu quero ver a dor? Eu quero ver um câncer, um estupro? Lembrando que o curso aqui não fala do nosso nível comportamental, está falando do que está passando na nossa mente. Nós temos que saber que a interpretação está na nossa mente. Os olhos do corpo não enxergam, eles apenas mostram imagens para a mente que interpreta. Nossos ouvidos não ouvem, eles apenas captam sons que a nossa mente interpreta. Então, esses desejos estão na nossa mente. É a nossa mente, que é atemporal, que está fora do tempo e do espaço, é ela que exatamente quer ver esse mundo assim. Então, não é eu, Ing, serzinho pequeno aqui, se eu estou presenciando um assassinato na minha frente, não é porque eu, Ing, desejei isso, mas a minha mente, que está fora do espaço e do tempo, que projetou tanto o assassinato quanto a Ing, essa mente sim, é ela que quis ver esse mundo exatamente assim. Isso é o fundamento de nós entendermos para saber reverter essa situação, para chegarmos ao suprassumo do que é o perdão. Então, voltando aqui, isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Então, esse mundo que está projetado aqui, que a mente deseja, ele tem que ser constantemente defendido justamente porque ele não existe, porque ele não é real. Se ele fosse real e fosse de Deus, ele não precisava de defesas. Mas como ele não é real, como ele é oposto a Deus e não tem existencialismo, a mente o tempo todo precisa defendê-lo para ele parecer que ele existe.
quando foste aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado num sonho. Quem que foi aprisionado? A minha consciência do ser que eu sou. Então, quando eu perdi a capacidade de saber que eu estou em Deus, eu fui aprisionada num sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Por que meus sentidos me testemunham a realidade do sonho? Porque tal foi o propósito para o qual o corpo foi feito. O ego justamente criou um corpo para parecer ser a minha identidade, para usar ele para me manter aprisionado dentro de um mundo. Porque enquanto esse sonho, esse mundo de sonho parecer existir, o ego também existe. Então, essa é a grande defesa do ego. Então, por isso que nós precisamos de uma ajuda que não seja do ego. Por nós mesmos, nós não temos como voltar. Nós precisamos de ajuda para voltar. Então, Deus forneceu a resposta. Então, nós precisamos de algo que testemunhe que esse mundo é um sonho. E Deus deu essa resposta. O único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos. Então, Deus fez o Espírito Santo para mediar entre o mundo da ilusão, entre o mundo do sonho e a realidade com Deus. O Espírito Santo, ele pode fazer isso porque se de um lado ele conhece a verdade, de outro também conhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. Este é o segredo do Espírito Santo. Por isso que ele pode nos ajudar e nos ajuda aqui na ilusão. Porque ele conhece, ele sabe o que nós acreditamos. Ele vê, mas ele não acredita nisso. Mas ele sabe que nós acreditamos. E por outro lado, ele ainda sabe da nossa realidade em Deus. Então, por isso que ele é o mediador entre a nossa mente aprisionada num sonho e a nossa realidade de Deus. Como ficou bem explicadinho, né, Ingrid? Maravilhoso, por isso que eu não podia deixar de apresentar essa introdução. Nossa, ficou tão explicado, tão claro aqui, né? O curso inteiro está aqui, é o suprassumo do curso. Não, e é a função do Espírito Santo, né? Exato. Por que ele é o mediador? Por que nós precisamos dele? Não há outro jeito de voltar. Não há outra forma de despertar do sonho. E por que é a função dele nos despertar? Está muito claro, né, Ivete? Sim, muito claro. Nossa, amei essa parte aqui. É maravilhosa essa introdução. Não dá para deixar batido, não, porque é altamente explicativa. Então, o Espírito Santo, e ele continua, ele pode fazer isso porque, né, ser um mediador, porque de um lado, isso a gente já leu, né, ele conhece a verdade, do outro também reconhece nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e a desaprender nossos erros. E é isso que nós precisamos fazer aqui. Reverter esse pensamento que acredita que separou-se de Deus. E desaprender nossos erros desde então. Tudo que nós fizemos de equivocado, fugindo de Deus, é meta do Espírito Santo desfazer. Nós não precisamos fazer nada. O Espírito Santo faz por nós. Maravilhoso isso. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. Então, o perdão é tudo, é isso que o Espírito Santo usa. E, no entanto, o curso tem a sua própria definição do que é realmente o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira.
Então, o próprio perdão do Espírito Santo, depois ele vai nos explicar o que é. É uma ideia que só pode vir de Deus mesmo. É um desfazer incrível. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. Então, aqui voltando de novo, a gente às vezes poderia interpretar isso como sendo nossas ideias corporais, nossas ideias cerebrais, vamos dizer, nossas ideias do ser separado, da Iverde aqui ou da Ing. Não, ele reflete, o mundo reflete as ideias do referencial interno. Quando Jesus fala do interno, está falando da nossa mente, de novo, daquela ideia que está fora do corpo, que tá fora do tempo e do espaço. Então, ali que nós temos desejos e emoções. Por isso que a projeção faz a percepção. A mente projeta para fora e daí o corpo percebe o que foi projetado. Por isso que a projeção faz a percepção. Nós, o corpo aqui, ele é a percepção, ele é o órgão perceptivo. O corpo percebe, os olhos foram feitos para perceber, os ouvidos, mas a projeção é a mente que fez. Nós olhamos para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Então, de novo, não existe um pingo fora do i nesse mundo. O mundo é exatamente o que a mente unificada, separada, projetou. O que a nossa mente, antes de se fracionar em bilhões de consciências humanas, consciências de vegetais, consciências de minerais, antes dessa fragmentação, antes do Big Bang, a nossa mente olhou para dentro dela, olhou para a mente e ela decidiu que mundo que ela quer ver lá fora. Ou seja, ela decidiu um mundo onde cada um pagasse pelo que ele acredita que ele pecou contra Deus. Então, essa mente toda contaminada por culpa e por medo de Deus, ela decidiu que era melhor fazer um mundo louco do jeito que é, mas ainda seria melhor do que encontrar-se com Deus. Pelo menos foi o que o ego disse para a mente, e a mente acreditou. Então, por isso que ele diz que nós olhamos para dentro. A mente, que está fora do espaço do tempo nossa, olhou para dentro e decidiu o tipo do mundo que queria ver e então projetou lá fora. Então fez o Big Bang, então fez o mundo, fazendo dele a verdade tal como vemos. Então agora nós percebemos exatamente o que a mente projetou. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através das nossas interpretações do que estamos vendo. Então, como digo, o mundo ele não é real, ele não foi dado, ele foi ensinado, ele é uma interpretação. Como eu digo, na minha concepção, quando eu vejo uma casa, eu tenho uma interpretação. Outros seres vivos, como eu dei antes o exemplo da formiga, já tem bem outra interpretação. Duvido que ela consiga ver uma casa. Então, nós interpretamos aquilo que queremos ver. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para ataque, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Então, na verdade, eu vejo lá fora o que dentro da minha mente eu tenho. Essa raiva, impulso para ataque e falta de amor, elas estão na minha mente. Não em eu, Ing, serzinho separado. Não sou eu, Ing, que estou projetando esse mundo. Se fosse eu, isso daria um sentimento de culpa. Não, é a minha mente, ela tem esses sentimentos e projetou, então, a maldade, destruição, malícia, inveja, desespero no mundo. E agora, meus órgãos sensoriais interpretam isso no que eu vejo no mundo. Tudo que nós precisamos aprender a perdoar
tudo isso, nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Então, este é o segredo do perdão. O perdão do mundo, o perdão do ego, ele ensina que nós temos que perdoar para ser melhor que o outro. Não, não é essa, isso ainda daria a realidade. Nós temos que perdoar porque o que vemos não é verdadeiro, é uma interpretação equivocada. O que a mente acreditou era falso, que ela acreditou que separou de Deus e acreditou que Deus irá castigá-la de volta. Então, isso é falso. E por isso que o perdão do Espírito Santo é aquele que desfaz a ideia de que eu sou culpado. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o que não existe. Então, nada aqui existe porque foi projetado pela parte da mente que está completamente equivocada. Então, à medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, como nesse instante a gente começa a se dar por conta, né, dos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Então, esse, de novo, é o segredo, olhar o que está além. E o que está além? A nossa realidade absoluta como Deus a criou. Quando nós aprendemos a olhar para isso, nós imediatamente também aprendemos a perdoar a ilusão, quando aprendemos o que é a verdade. Então, ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além dos nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. Então, a gente olha para esse nosso ser como Deus o criou e com isso nós perdoamos essa nossa mente equivocada que projetou esse mundo equivocado. O pecado é definido como falta de amor no curso. Então, só existe amor ou falta de amor no curso. Então, o pecado é onde não entrou mais o amor. O que aconteceu na ideia de separação de Deus, que o ego faltou, nos convenceu de que aconteceu? Nós não é que ficamos sem amor, nós nos percebemos sem amor. Nós acreditamos que ao separar de Deus, nós nos separamos da fonte do amor. Isso é a ideia do pecado, segundo o curso aqui. Já que o amor é tudo o que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Então, o cristianismo histórico, ele acredita que o pecado é um mal a ser punido e que Jesus pagou por essa punição na cruz, em nosso lugar. E quem agora acredita nisso é salvo e quem rejeita isso vai para o inferno. Então, esse é o resumo do cristianismo histórico. Na verdade, o Espírito Santo ele não reconhece o pecado, porque ele não reconhece a ausência de amor. Ele sabe que isso é só um estado de consciência, essa ausência de amor que nós sentimos. Então, nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez que governa todo o mundo das ilusões. Então, como o ego teve que fazer algo à parte de Deus, porque ele acha que roubou de Deus, então roubar de alguém dá a ideia de escassez. Então, porque ficou algo de fora, ficou algo incompleto agora. Então, o mundo todo agora foi feito em cima dessa ideia de escassez, o nosso mundo aqui. Então, desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso é o amor do mundo, né? É o amor de companheiros, até o amor dos filhos, porque a gente acha que quando vai ficar velho, alguém tem que cuidar de nós. A gente ama um companheiro porque não quer ficar de noite sozinha, né? Sempre um benefício próprio. Então, essa é a ideia do mundo, né? Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior que esse,
pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Então, o amor de Deus não pede nada a ninguém, ele só se doa. Se nós amássemos de fato como Deus ama, nós não pediríamos nada a nossos filhos e a nossos parceiros, nós só iríamos dar como Ele dá, como Deus dá. Então, isso mais uma vez mostra então, a diferença entre o amor de Deus e o que aqui o ego nos fez acreditar que é amor. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. Essa é uma frase bíblica que já vi muitos casamentos serem abençoados com essa ideia. O que Deus uniu, o homem não deve separar. E falam disso da união de corpos. Na verdade, Jesus estava falando da mente. Deus fez a mente una a Ele mesmo. E não existe nenhuma crença de separação, nenhuma ideia do ego que possa separar isso. Podemos até acreditar nisso, mas não que isso vai se realizar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. Então, a nível de Cristo, a mente certa ainda retém esse conhecimento. A mente errada é totalmente separada, mas a mente certa, então, essa contém esse conhecimento da unicidade. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. Então, o pequeno eu, essa consciência que eu tenho de mim, eu acho que eu tenho que me proteger com família, com casa, com bens materiais. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer se unir a outros devido à consciência mútua de abundância. Isso, gente, a gente só consegue ter um pequeno deslumbre, né, Iverde, da maravilha que é isso. Não ter nenhuma necessidade, não nos falta nada, só um desejo de estender a alegria, de estender o amor. E nisso está a nossa felicidade. Que estado de êxtase, né? E sim, num instante santo a gente tem às vezes um pequeno deslumbre da grandiosidade que é isso, da maravilha que é isso. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. Isso não precisa nem repetir, todos eu acho que concordam com isso. No entanto, se dados ao Espírito Santo, aqui que está o segredo agora do que fazer com eles. Se eles são dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra. Os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. Então, o relacionamento, que é ali que a gente mais vê loucura e sofrimento, é ali que está o segredo da salvação. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. Então, óbvio, é através do relacionamento que o ego mostra que eu sou separado das demais pessoas. Já o Espírito Santo, ele transforma esses relacionamentos em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Então, o que o ego fez para separar, o Espírito Santo usa para nós voltar. Cada relacionamento é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando aos outros. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. Então, nos relacionamentos que está o segredo. Nos relacionamentos que o ego quis provar que a separação de Deus é verdadeira, e o Espírito Santo usa o mesmo relacionamento para dar um novo propósito,
para mostrar que onde havia um ódio antigo, agora entra o amor e um milagre se mostra. Então, esta é a função do Espírito Santo. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência. Claro que o corpo é uma limitação à consciência. Se nós pudéssemos ver, como eu disse já, pela mente unificada, separada, ou pela mente do Espírito Santo, que seja, a gente vê como todo. Mas o corpo, ele é absolutamente limitado. Eu só vejo o que os olhos do corpo me mostram, eu só escuto o que os ouvidos ouvidos foram prontos para captar. A percepção vê através dos olhos do corpo, até ele fala isso aqui, e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente, no entanto, ele responde só às intenções da mente. Isso lá no início eu estava dizendo. Na verdade, é a mente que está no comando de tudo. A mente deseja e o corpo, ele apenas vai como um funcionário fiel à mente, ele vai lá e cumpre a ordem da mente. O corpo não pensa, ele não ouve, ele não vê, ele cumpre exatamente o desejo que a mente fez ele para isso. Então, se a mente quer usar o corpo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se, em vez disso, a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. Isso a gente estudou na psicoterapia. A mente que entrega o corpo ao propósito do Espírito Santo, o corpo ele é mantido saudável pelo tempo que ele tem utilidade. Quando ele não tiver mais utilidade, ele é simplesmente largado, né? Porque chegou ao fim a utilidade. Então, o corpo em si mesmo, ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo inteiramente do que a mente quer. Tomador de decisões. É ele que escolhe o que a mente quer. Se a mente quer acreditar na separação, ela pula para o ego. Se a mente quer, se o tomador de decisões quer reverter esse estado, ele vai ao Espírito Santo. O oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. Então, o ego nos dá fraqueza, a visão de Cristo ou o Espírito Santo nos dá força. O ego nos dá separação, o Espírito Santo dá união. Né? O ego dá medo, o Espírito Santo dá amor. Então, o oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. Então, na nossa experiência, parece que o ego é mais gritante. De fato, isso está revertido. Ele diz, não é verdade que o ego é mais gritante. Na nossa experiência, só parece assim. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança. Ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo.
Então, a única razão de nós ouvirmos ao ego mais forte do que o Espírito Santo é porque na mente nós ainda estamos escolhendo ser um corpo e não o ser que Deus criou, e não a nossa verdadeira realidade. Então, quando a gente se identifica com o corpo foi feito com o propósito de servir ao ego. Então, por isso que nós também precisamos de tanta ajuda do Espírito Santo, e por isso parece tão difícil a volta. Não é difícil, mas para nós que estamos identificados com o corpo, parece ser difícil. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa que Deus deu para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. Então, o oposto do que o ego nos fez acreditar em separação é a visão de Cristo. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais esse mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. Então, aqui, refletindo o sistema de pensamento de Deus, o Espírito Santo, a visão de Cristo, ele aqui no mundo, ele ainda é uma ilusão, mas ele reflete o sistema de pensamento de Deus. E por isso que quem vai ao Espírito Santo, o retorno é inevitável. O que era considerado como injustiças feitas a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. Olha que maravilha! Ao invés de nós nos sentirmos vítimas de alguma injustiça, que o mundo chamou de injustiça, a visão de Cristo nos mostra claramente um pedido de união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza e do amor. Então, o que antes nos feria, porque parecia ser um pecado, é simplesmente uma doença que pede um remédio. As defesas são postas de lado, porque onde não há ataque, não há necessidades delas. Então, quem precisa se defender se não existe ataque? Verdade. As necessidades de nossos irmãos passam a ser nossas, porque eles foram conosco a jornada, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Então, todos que pensam, que jamais pensaram que estão aqui no mundo, na verdade, eles estão fazendo a jornada de volta com Deus. E nisso, eles se tornam uns em propósito conosco. Separado de nós, esses irmãos que fazem essa jornada, separado de nós, eles perderiam o seu caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. Então, a nossa completeza está no nosso irmão, para ele e para nós. O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Então, o perdão, ele corrige todos os nossos equívocos. Oferecer o perdão é o único modo de o recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. No curso todo nós aprendemos que na lei de Deus, dar e receber vem junto. Nós recebemos o amor de Deus ao dar o amor de Deus. E o perdão reflete essa lei. Então eu ofereço o perdão ao que eu vejo lá fora e eu sou perdoada com isso. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como Ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Então, nós, quando fomos aprisionados num sonho, nós não perdemos o céu. Nós apenas esquecemos que estamos nele. Nossa realidade ainda está no céu.
O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Então, nós esquecemos do nosso estado de céu, através do perdão nós vamos voltar a nos lembrar dela. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Então, vendo Cristo no irmão, automaticamente saberei que ele está em mim. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além desse aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem a Ele, de volta a Ele. Então, esta é a descrição de toda a nossa jornada de volta. E é linda, né, Iverde? Tão bem colocada, né, Ingrid? Agora, sim. Eu já tinha lido essa parte, mas como assim, a gente lendo, você comentando, meu Deus do céu, fica de uma clareza. Sim, então, ela justamente o perdão, então, nos deixa na porta do céu, onde Deus dará o último passo, né? É o começo e o fim aqui do nosso sonho. É o despertar. Verdade. Então, acho que nós só podemos ser gratos a Deus, a Jesus, por nos trazer esse conhecimento, esse curso. Nossa Senhora. Essa maravilha. Grato. É verdade. Bota gratidão por isso mesmo. É. E também sou grata, então, a ti, Verde. Então, nós estudamos hoje essa introdução. E eu a você. Muito grata a você. E grata a Jesus que nos acompanhou, ao Espírito Santo. Então, encerramos com esse pensamento de gratidão, né, Verde, essa nossa reunião de hoje. Estou encerrando aqui. Obrigada, Jesus, por esse momento de aprendizagem. Obrigada a você também. Obrigada a Jesus e a você. Obrigada.